pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luciana Merida, a narradora do canal Histórias Merida Lucy. E faz um bom tempo, né, que eu não apareço aqui no canal. Já vai fazer uns quase 3 meses, não é mesmo? E eu quero pedir mil desculpas pelo meu sumiço, né? Aconteceu muitas coisas, né? Mas estou bem, tá? Eu quero colocar aqui para vocês um pouquinho, né? O que aconteceu comigo. Eu acabei me mudando, né? De São Miguel Paulista, onde eu morava. Estou morando agora em São Mateus, né? Consegui um trabalho muito legal, né? Qual estou gostando muito, né? Numa escola. E comecei assim, praticamente do zero, né? Fez 6 meses que estou aqui no Brasil, em São Paulo. E tem sido muito gratificante, né? Sei que a depressão um pouquinho, né, atrapalha, a ansiedade também. E um pouco eu parei, assim, né, de escrever, de narrar, de fazer, né, as minhas, como posso falar, as minhas rotinas de escritora, né, tudo. E também fiquei um bom tempo sem gravar, né, pessoal? Mas vamos ver, né? Eu tô pensando em trazer novas histórias aqui para vocês e, claro, continuar, né? Acabar aí, né? Com a história vendida para a filha do Duque, né? E eu espero de coração, gente, do fundo do meu coração, que vocês continuem aqui comigo, né? E que eu possa estar com vocês também, contando também o dia a dia, né? Da minha vida, né? Acho muito legal, assim, de estar compartilhando com vocês. E, claro, trazer mais histórias, como eu tinha falado, né? Tá sendo muito legal, eu tô gostando, né, de morar sozinha, né? Ainda tô começando, não tenho guarda-roupa, não tenho geladeira, não tenho nada, gente. Então eu tô começando mesmo, do zero. Mas eu espero que vocês continuem aqui comigo e eu posso dizer que tem muitas mais histórias vindo por aí, tá? Então vocês estão vendo aí, né, a introdução, né, do vídeo, vai estar com uma cara nova também, tá? Vou tentar trazer lives também, né, eu aparecendo e contando as histórias para vocês, tá? Eu sou um pouco tímida, mas vamos ver o que prometo melhorar isso e também a roupagem, né, do canal. Eu espero, né, de verdade eu tá fazendo uma coisa diferente, tá, gente? Depois comenta aí embaixo o que vocês estão achando, se eu continuo, né, dessa forma. E, claro, eu vou trazer as lives também para contar, né, aquele capítulo bônus, né, para vocês, tá bom? Então, sem delongas, eu peço, né, já mete o like aí, né, deixa bastante like para ajudar, engajar nesse canal e vamos chegar aí, pessoal, aos 500 novos inscritos, tá bom? E aqueles que comentar, né, e deixar o like, eu vou sempre no finalzinho do vídeo, do capítulo, eu vou deixar os nomes aparecer aqui, tá bom? E assim, como eu gosto muito também de escrever cartas e receber cartas, tem uma novidade. Eu vou criar uma caixa postal. Então, assim, gente, tô com uma novidade, né? Eu vou criar uma caixa postal para vocês escreverem para mim. E eu vou ler as cartinhas, se vocês quiserem também, né, trazer fanfic de vocês, que eu sei que vocês também, como fãs, né, gostam de escrever, né? Então, vou deixar um e-mail e uma caixa postal para vocês também escrever para mim, tá? Eu adoro esse negócio de escrever cartas, sabe? As minhas leitoras mais velhas, né? Com certeza faziam aquelas coleção de cartas, né? Eu colecionava cartas também e vinha com bichinhos, desenhos, né? Bonitinho, muito fofo. E aquela coisa de você escrever, né? E mandar pro amigo, pro namorado, pro colega, né? Aquele crush, né? Assim, secreto, né? Que você mandava as cartinhas. Então, gente, eu vou vou ver como que faz, né? Essa questão de caixa postal, para vocês mandarem para mim muitas cartinhas, tá? E eu sempre vou estar lendo aqui, tá bom? E também, claro, se vocês tiverem aí, né, fanfics, ideias, né, também eu vou adorar estar lendo aqui para vocês, tá bom? Então, sem delongas, vamos então ao capítulo de número 10, de Vendido para a Filha do Duque.
Então, gente, desculpa se ficar um barulho, né? Mas agora já é 00:05, então é uma oportunidade boa para poder gravar, tá? Então vamos lá, capítulo 10, o desabafo virtual. No capítulo anterior, nossa, não acredito, agora tenho um amigo virtual. Claro, não vou falar nada para o Peter, ele vai ficar enciumado. Mas estou animado, não vejo a hora de chegar sexta-feira. Bruce desligou o laptop e fechou a porta. Foi até seu dormitório e dormiu feliz, pensando que seu novo amigo virtual poderia fazer esquecer o seu amado Ron. Ron desligou seu laptop e ficou parado, olhando e pensando se tinha feito uma besteira. Mas admitiu para si, tinha gostado de falar com alguém e poderia fazer perguntas sobre o que ele estava sentindo. Ele bebeu o resto da cerveja e foi para o quarto dormir. Deitou na cama, ao colar a cabeça no travesseiro e ficou lembrando do rosto de Bruce. Os dois estavam em conexão de pensamentos e ambos pensavam um no outro até que adormeceram. 2 semanas depois, acordei de um sonho. Novamente, vinha na minha cabeça aquele beijo que Bruce me deu. Já tinha se passado quase 2 meses que Bruce estava fora. E eu tentava me concentrar no meu trabalho e estava indo tudo bem. Por sorte, não tive mais as ligações de minha mãe com meu padrasto. Eles queriam saber como estavam as coisas no restaurante. E eles só se preocupavam com isso. E eu nem ligava para o que meu padrasto achava. Mas minha mãe, eu ficava bravo com ela, por deixar-se influenciar por ele. Era nítido que ele só se preocupava com dinheiro e queria mostrar aos seus amigos da elite o belo restaurante que ele tinha aberto. Mas se não fosse por mim, isso aqui não estaria como está hoje. Um sucesso. Eu até queria me inscrever para um concurso na TV de melhores chefes da Irlanda, mas por alguma razão eu não conseguia parar de pensar nele. E continuava a prestar atenção nas conversas de Mary com Lisa, para ver se elas falavam de Bruce. E sempre ouvia ele e não sabe quando volta do treinamento. Era rígido e blá blá blá. Quando ficava inquieto com o que estava sentindo, eu ia no chat conversar com meu amigo virtual, o Treyton Monk. E a gente conversava por horas, parecia que ele me conhecia bem. Era incrível como ele me acalmava e falava que não precisava eu ficar preocupado. Ele também contava sobre ele, que estava apaixonado por um cara, e eu ficava curioso para saber como eles estavam. Mas ele me dizia que era complicado porque o cara era hétero e, para piorar, era um homofóbico. Aí pensei, nossa, o cara que ele gosta é que nem eu. Mas eu tentava animar ele. Ele me ouvia, dizia que ia falar para o cara que amava ele, que ele podia até bater nele, encher de porrada, e ele não ia desistir e mudar o que sentia. Confesso que fiquei com dó dele e incentivava ele a lutar, mas comecei a achar estranho que combinamos de nos falar há 2 dias e ele não entrou. Eu já estava desesperado, querendo saber o que tinha acontecido com o meu amigo virtual. Então fiquei bravo com ele e me preocupei em achar que ele tivesse se cansado de mim. Que se foda também, eu não queria mais falar com ele mesmo. Mas certo dia o restaurante estava lotado e meu irmão estava ajudando na cozinha, quando Mary me pediu para ligar a TV e o jornal local anunciou uma notícia naquele momento. Um cruzeiro de grande porte, filiado à Marinha da Irlanda, naufragou nas águas do Mar do Japão, a uns 500 metros da costa de Tóquio. Notícia urgente, sem notícias de sobreviventes. Mary ficou branca como papel e eu congelei com a notícia. Todos ali estavam prestando atenção na notícia que poderia ter acontecido morte no cruzeiro. E lembrei de Bruce, se ele estava bem, o que podia ter acontecido com ele. Meu Deus, meu primo, ele estava nesse cruzeiro, só pode. Calma, Mary. Precisamos ter certeza, fique calma, tranquilizou Lee. Eu não estava acreditando. Um acidente daquele poderia ter tirado a vida de Bruce e seu namorado Peter. Não pode ser. Por que eu estava me sentindo mal de repente? Bateu um sentimento de medo. O medo de perdê-lo, de nunca mais o ver. Eu estava confusa e com medo ao mesmo tempo.
mas não queria que os outros percebessem minha preocupação. Lee pegou os números da Marinha da Irlanda e ligou para o tenente responsável para saber notícias do acidente, mas infelizmente eles não informaram o que tinha acontecido. E Mary estava chorando, desesperada, sem saber notícias do primo. Quando no mesmo instante, Liz aparece chorando, nervosa. Mary, teve notícias do Bruce? Ele estava naquele navio. Estamos procurando saber, Lisa. Fique calma. Bruce. Onde? Nade até a superfície. Gritei, tentando chegar perto do corpo de uma criança. Em minha volta, a água estava cruelmente congelante. E eu tentava me controlar, fazer os procedimentos de salvação que aprendi na marinha. Mas, infelizmente, havia muitos corpos boiando na água e eu tentava encontrar o Peter, algum sinal de seu paradeiro. O navio já estava quase na metade afundando. Algo atingiu ele. Ainda não sabíamos o que era, mas à frente havia uma boia inflável, com 5 homens. Todos eles tinham sobrevivido e nadavam sobre o mar de corpos que estavam ali procurando algum sobrevivente. Mas eles estavam um pouco longe e eu tentava nadar para chegar mais perto. Foi quando encontrei Peter, desmaiado em cima de uma mala, boiando. Eu não tinha certeza se ele estava só desmaiado ou estava morto. Peter, acorde, por favor. Me aproximei da mala onde ele estava, toquei em seu pescoço, ainda tinha pulsação. Porém, era notável que Peter estava sofrendo de hipotermia. Continuei a nadar, empurrando a mala onde ele estava. Os homens da boia tinham nos vistos e começou a nos puxar. Pegue minha mão, ande, força, ordenou o homem de trajes militares. Peguei a mão dele e imediatamente eles me puxaram, a mim e o corpo de Peter, que estava desacordado. Os homens fizeram massagem cardíaca, respiração boca a boca para tentar trazê-lo à vida. Vamos, reage, homem, disse o homem. Você está bem, meu jovem? Perguntou um outro homem. Eu vou ficar, mas salve meu amigo. Calma. Não mexa sua perna, você tem uma fratura. Fique aqui. Vamos cuidar de você e do seu amigo. Peter estava todo roxo. Já não estava mais com a esperança que ele iria sair dessa. Ele não merecia morrer daquela forma. No restaurante, todos estavam atentos esperando alguma notícia de Bruce na TV. Não se falava em outra coisa sobre o acidente do cruzeiro. E o Ronnie estava tenso e preocupado. Ele se sentia culpado, pensou que não precisava ter tratado Bruce tão friamente e não conseguia parar de pensar no beijo. Ele necessitava saber se ele estava vivo, mas ao mesmo tempo ele não queria mostrar a ninguém sua preocupação, para não pensar em coisa errada dele. Quando Lee estava falando ao telefone com um dos comandantes da marinha, ele disse para Mary que o comandante pediu a ele por telefone. O comandante quer que parentes e amigos vão até a base da marinha. Eles têm notícias sobre o Bruce. Eu irei, Lee. Ele é meu primo. Preciso saber como ele está. Se está vivo. Mary começou a chorar. Eu também irei com vocês, terminou Ronnie, olhando para Mary. Ronnie, Mary Lee e eu saímos do restaurante, às pressas, para a base da marinha, a fim de saber sobre as vítimas e principalmente ter notícias de Bruce. Ao chegarmos na base, encontramos o comandante-chefe com um olhar preocupado. Já podia imaginar qual seria a sua notícia. O olhar sério e eu comecei a suar frio, e meu estômago dava voltas. Mary nem deu tempo do comandante se apresentar e já foi perguntando do seu primo. Pelo amor de Deus, senhor, me fale se tem notícias de Bruce Burnley. Boa tarde. Bom, infelizmente, não temos notícias boas. Sabemos que o navio afundou por um descuido da tripulação. Mas e meu primo, senhor? Ele está bem? Tem notícias dele? Não tivemos notícias, senhora. De sobreviventes nenhum. Infelizmente, pode ser que não tenha dado tempo. Nossos homens estão tentando entrar em contato com a marinha próxima ao Japão, mas sem sinal de sobreviventes. Eu não aceito isso. Como pode não saber se estão vivos ou não? Gritou Mary desesperada. Calma, meu amor. Vamos ter notícias dele. Tenha calma, por favor, Ron. Leve Mary ali para se acalmar. Quando estava levando Mary para se sentar no sofá, notei uns quadros de vários homens da marinha e lá estava a foto de Bruce na televisão com o uniforme branco. Eu estava com medo de nunca mais o ver. Sentia meu estômago rodar e eu também queria saber notícias dele. Eu não queria acreditar que nunca mais iria ver Bruce.
Passou alguns minutos e o telefone do comandante tocou. O mesmo atendeu olhando para a gente e não demorou nem 5 minutos. Ele desligou e veio em nossa direção. Tenho boas notícias. Que? Fale, senhor. Encontraram o soldado Bruce Byrne com mais 5 sobreviventes e estão a caminho. Graças a Deus, suspirou Mary, aliviada. Então, pessoal, o que vocês acharam do capítulo número 10, né? Vocês puderam ver, né, que o Ron ficou bem preocupado, né, com o Bruce, de até ficar com medo, né, de nunca mais ver ele, de perder ele para sempre. E agora eu vou ter uma surpresinha para vocês. Eu vou dar continuidade do capítulo 11, o bônus que eu falei para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Cuidando de você, capítulo 11. Estão todos bem. Apesar dos ferimentos, o seu primo e mais um dos nossos homens foi levado às pressas para um hospital. Onde fica esse hospital? Nos leva até lá? Perguntei sem me dar conta o meu desespero de ver o Bruce. No hospital. Leve-o imediatamente para a sala de cirurgia. Ele está tendo uma parada cardíaca, gritou o enfermeiro. E esse jovem, a perna está quebrada, levem logo, gritou um outro enfermeiro. Peter estava tendo mais uma parada cardíaca. Os paramédicos tentaram reanimá-lo, mas nada acontecia. Na sala onde estava Bruce, ele estava acordado e ouvia os médicos tentarem reanimá-lo. Doutor, salva meu amigo. Estamos fazendo o possível, tenha calma. Vamos ter que engessar sua perna. Precisa ficar em repouso. Eu estou bem, doutor, mas me mantenha informado sobre meu amigo. Fique tranquilo. Mary e Lee encontraram o quarto onde Bruce estava. Os dois entraram e quando ela viu o primo, chorou aliviada. Na porta estava Ronnie olhando para ele, que ficou surpresa com a sua visita. Primo, você está bem? Perguntou Mary chorando. Sim, minha querida. Só foi um susto, eu estou bem. Ronnie continuou parado na porta, olhando para uma das pernas enfaixadas de Bruce. Seu olhar era de preocupação e alívio. Bruce olhou para o lado e encontrou Ronnie olhando para ele. Mary pediu que Lee a acompanhasse para tomar um café e deixar os dois sozinhos. Você aqui? Nem precisa querer me bater, já estou bem quebrado, como pode ver. Ronnie riu, soltando um riso sem graça. Me admira que mesmo quase ter morrido ainda não tenha perdido seu humor. Pois bem, tens razão. Foi um susto, mas estou vivinho. Vaso ruim não quebra, não é? Ronnie sorriu novamente. Mas você está bem? Está doendo alguma coisa? Quer que eu chame a enfermeira? Bruce ficou surpreso com a preocupação de Ronnie. Está doendo. Está doendo sim, disse Bruce, colocando a mão no peito. Onde está doendo? O que posso fazer? Posso chamar a enfermeira? Não, espere, vem aqui. Pega aquele copo de água e me dê um pouco, por favor. Ronnie foi até a garrafa de água, pegou um copo e encheu. Se sentou do lado de Bruce e entregou para ele o copo cheio de água. Eu não consigo me levantar. Você poderia dar para mim? Mentiu Bruce. Ronnie ficou muito sem graça, mas queria ajudar ele e acabar com as brigas. Então Ronnie se aproximou de Bruce, segurando com cuidado a cabeça dele sobre seus braços, e nesse momento os dois se olharam fixamente por um tempo. Ronnie olhava para os olhos de Bruce e depois para os lábios desenhados, a pinta discreta perto do queixo. Era como se estivesse sendo hipnotizado por ele. Ronnie estava agradecido. Por um momento teve vontade de abraçá-lo, pois ele tinha ficado com muito medo de perdê-lo, mas se segurou. Ronnie ajudou Bruce a beber a água, quase desajeitado pelo momento. Estava com as mãos trêmulas e Bruce percebeu tocando sua mão com cuidado. Obrigado. Pelo quê? Por me ajudar. Que isso? Eu queria te pedir desculpas. Desculpas? Por quê? Fui um tremendo idiota e eu... Bruce tampou os lábios de Ronnie com a ponta do seu dedo e disse: Vamos esquecer isso. Eu fico feliz que esteja aqui comigo. Sim, obrigado. Amigos? Perguntou Ronnie, se afastando de Bruce em um aperto de mão. Sim, claro, amigos. Neste momento, o doutor entra no quarto e Ronnie sai de perto de Bruce um tanto desconfortável. Licença, mas precisará deixar um pouco o paciente.
Agora, Sr. Bruce vai precisar tirar sangue. E outra coisa, você tem alguém da família, um amigo, para passar a noite aqui com você? Neste momento, Bruce olhou para Ron e respondeu ao médico. Sim, doutor, meu amigo Ron. Ele pode cuidar de mim, não é, Ron? Ron quase engasgou ao ouvir aquilo. Olhou para a cara de Bruce, nada contente com a decisão. Então, ótimo. Rapaz, você pode ficar tranquilo aqui. O quarto é espaçoso e tem a cama para o visitante, o banheiro. Poderá ficar bem acomodado. Nesse momento, Mary aparece no quarto junto de Lee e Ron começa a falar. Doutor, essa é a prima parente mais próxima do paciente. Ela poderá fazer companhia a ele. Bruce, na verdade, estava fazendo um teste com Ron para saber se realmente ele estava disposto a esquecer o preconceito e ter uma relação amigável com ele. Sim, doutor, eu posso ficar com meu primo. Com meu primo, apesar que não somos parentes de sangue. Mas sem problemas, disse Mary. Não, prima, agradeço, mas já convidei o Ronnie. E você precisa fazer suas coisas, não é? Ronnie se aproximou um tanto nervoso, perto de Bruce e disse. Por que está me fazendo passar por isso? O que você pretende? Calma, Ron, não somos amigos? Eu só quero a companhia de um bom amigo. Eu não vou te atacar. E minha prima, ela é muito ocupada, não é, Mary? Perguntou Bruce, dando uma piscadela discreta para ela. Mary estava entendendo que o Bruce estava tramando. Então ela não queria atrapalhar os planos dele e concordou. Ron percebeu que não tinha jeito e topou em ficar tomando conta de Bruce. E provaria a ele que ele não era mais um homofóbico. O doutor acabou esquecendo de dar notícias sobre Peter e ele olhou para Bruce dizendo: o seu amigo, paciente Peter, ele está bem. Conseguimos trazer ele de volta, mas está em observação. Obrigado, doutor. Mary, antes de você ir, pode fazer uma ligação para a família avisando-os, por favor? Claro, primo, pode deixar. As horas passaram e Ron estava deitado num dos sofás do quarto do hospital e não percebeu que acabara adormecendo. Mas acabou acordando de um susto. Olhou ao redor e se lembrou que estava cuidando de Bruce. Ele se levantou e olhou onde o marinheiro estava. Ele parecia bem cansado e estava dormindo. Olhou no relógio da parede onde marcava 20 horas e sentiu o estômago roncar. O ronco foi tão forte que Bruce acordou e deu risada dizendo: Está com fome? Um pouco. Eu não comi nada desde que cheguei aqui. Posso pedir para a enfermeira trazer o jantar para você. Não se preocupe. Obrigado. E aquele seu amigo, que bom que ele está vivo, né? Que ele está bem, quer dizer. Sim, ele vai ficar bem. Por que a pergunta? Ron olhou de relance para Bruce. Não queria mostrar que estava curioso sobre o relacionamento dos dois. Nada. Só queria saber se vocês são namorados? Sim, quer dizer, ele é meu ex-namorado. E eu não amo mais, mas ele me ama e insiste em estar comigo. Sério? Relacionamentos são complicados, né? Sim, eu vou terminar com ele. Ron parecia um pouco aliviado quando ouviu a palavra terminar, mas disfarçou. E por que quer terminar com ele? Ele me traiu. Por que está perguntando? Perguntou Bruce, olhando para Rony. Não é nada, só perguntei, respondeu disfarçando. E Bruce deu... Não, corta. E Bruce deu uma risada disfarçada e teve uma ideia e disse: Bom, Rony, preciso de uma ajuda sua. Fale. Preciso tomar um banho, estou todo suado. Rony engoliu em seco e sentiu seu rosto corar. Não consegue se lavar sozinho? Não, você deve fazer isso por mim. É o que um amigo faria, cuidar do outro. E estou com a perna quebrada. Você não vê? Eu não consigo sozinho. Ron estava com muita vergonha e não conseguia disfarçar isso e Bruce estava adorando aquela situação constrangedora. Ok, eu farei isso por você, respondeu sem rodeios. Ron afastou os lençóis do corpo de Bruce que estava usando a roupa do hospital e deixando à mostra suas coxas.
Ron ficou todo sem jeito em tocar nas coxas de Bruce e ele respirou fundo, fechando os olhos e pensando: eu não acredito que estou fazendo isso. Caramba, por que me sinto estranho? Sinto meu coração bater tão rápido. Pensou Ron, tirando os lençóis, pois ele precisava tirá-las, com cuidado, de cima da cama. Envolveu um dos braços de Bruce em seu pescoço para que ele se apoiasse nele e levado até o banheiro. Os dois foram andando e Bruce foi mancando até o banheiro e colocou a mão sobre a barriga de Ron. Com um toque inesperado, Ron tremeu e os dois se olharam fixamente. Bruce olhou para os lábios dele e, para disfarçar, Ron disse: você está pesado. É o gesso. É o gesso. Ron riu e apoiou Bruce sobre a cadeira que estava no banheiro, quase derrubando ele, que se segurou em seu pescoço. Os dois, por um breve momento, se olharam e Bruce, a fim de provocar, disse: me ajuda a tirar minha roupa? O quê? Eu não posso, esqueceu? Respondeu, mostrando o braço também com gesso. Rony, ficando todo envergonhado, abriu os botões da camisola e encontrou o peitoral definido de Bruce. Ajudou a tirar, depois os braços e por fim as partes de baixo. Quando Ron olhou a box, percebeu que Ron ficara muito sem graça. E ele fez questão de fechar os olhos para não ver o membro de Bruce. Para provocá-lo, ele disse: foi difícil? Cala a boca, se contar a alguém que fez isso, eu te juro que pago-lhe a cara. Bruce sorriu e disse: cuidado com o gesso para não olhar. Pegue o sabonete e passe sobre meu corpo. Rony revirou os olhos, não gostando daquela aproximação tão íntima entre eles. Mas o fez. Ele provaria que não era um preconceituoso, que ele podia lidar com isso. Ron ligou o chuveiro e começou a ensaboar os braços, e parecia que ele estava com medo de tocar em Bruce. O jovem marinheiro, para provocá-lo, dizia: está com medo de mim? Eu não vou te morder. Esfrega com força, Ron. Fique calmo, eu sei o que estou fazendo. Então Ron, enquanto dava banho em Bruce, passava a esponja sobre as costas, depois nas coxas, até chegar na virilha. Mesmo que Bruce tapava com uma das mãos aquela região, Ron fechou os olhos. Ele não queria ver o membro de outro homem. Então ele desviou a esponja e baixou, passando nas canelas. Constrangido pelo momento, Ron disse em voz alta: não acredito que estou fazendo isso. Está se saindo bem, respondeu Bruce. Depois disso, acha que terei coragem de olhar na sua cara? Bruce sorriu com o comentário. Quando terminou o banho, Ron pegou a toalha, secou todo o corpo de Bruce e o levou até a cama novamente. Quando ajudou a Bruce a se deitar na cama, por um momento os dois se olharam e Bruce sorriu, se aproximando de Ron, que fez seu coração bater mais rápido, mas se afastou no mesmo instante. Bom, eu vou pedir um jantar para nós, estou morrendo de fome, disse Ron, tentando disfarçar. Sim, vamos pedir, que eu estou faminto. Bruce ficou rindo, orgulhoso do chefe de cozinha, marrento, mas adorou por ele estar cuidando dele e percebeu que Ron estava preocupado com ele e poderia mudar seus pensamentos e ter a mente aberta em relação a ele. E aí, pessoal, então, um capítulo bônus aí, Eu acabei lendo o capítulo 11 aqui para vocês. O que vocês acharam? Por favor, comenta aí embaixo, tá? Comenta aí, por favor, eu vou adorar ler, Eu vou deixar um coraçãozinho também para vocês, tá? Como vocês podem ver, passou um pouquinho, esse vídeo, E eu vou tentar, assim, vou tá trazendo para vocês sempre 2 capítulos, tá? Para poder, acabar logo, esse livro, E já tá disponível na Amazon, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Por favor, me ajuda fazer esse canal crescer, comentando, deixando o seu like, E se inscrevendo aqui no canal, que é muito importante, tá? Então, vou ficando por aqui, Muito obrigada. E, mais uma vez, me desculpa pelo meu sumiço, tá bom, pessoal? E não se esqueçam, Me segue lá no Instagram, tá? Luciana MM9 ou autora Luciana Miyagi, tá bom? E o meu Facebook também, Luciana Moreira Miyagi, tá? E eu vou criar um caixa postal para vocês escreverem para mim, tá bom, gente?
E eu agradeço muito. E se vocês tiverem ideias, né, de fanfics, nessas coisas, querer escrever também, eu vou estar lendo aqui para vocês, tá? De todo mundo. Então, eu vou ficando por aqui. Meu muito obrigada e até o próximo capítulo de Vendido para a Filha do Duque. Tchau, pessoal. Abraços.